Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Paulo Bispo de Carvalho Neto, pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Cavaleiro Jaboatão dos Guararapes, uma igreja ligada à UIACB, a União das Igrejas Congregacionais do Brasil. Nós estaremos apresentando para os amados irmãos uma série de 3 vídeos acerca da Páscoa. E nós estamos entrando nesta semana chamada Santa e precisamos dar uma olhada na palavra de Deus acerca desse assunto. E essa série nós dividimos em 3. No primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre o resgate histórico à luz da palavra de Deus, acerca da origem da Páscoa, de onde vem esse termo, o que significa para cada um de nós, uma vez que ainda existe muitas dúvidas em torno deste assunto, e até porque algumas distorções terminam sendo absorvidas pelo curso da sociedade, especialmente do ponto de vista econômico. Hoje a gente tem associado, especialmente as crianças, essa festa, um marco histórico, a Páscoa, ao comércio, mais ao consumo de comidas, incluindo aí o ovo, chamado ovo da Páscoa, que é ali o chocolate. E não sei qual é o ensinamento, o que você aprendeu, o que falaram para você acerca deste assunto. Eu sei de uma coisa, que a Bíblia fala muito sobre este evento. Então a primeira parte será o resgate histórico à luz da palavra de Deus. No segundo momento, nós iremos falar sobre Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa, porque a Bíblia afirma de forma categórica que Jesus é o Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro que foi imolado e sacrificado pelo pecado de muitos. João diz, ao olhar para Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nele descansa, em Cristo, toda essa esperança cósmica. A natureza chora e geme, aguardando a redenção do Filho de Deus. E o terceiro momento, estaremos focando apenas na questão da ressurreição de Cristo, esse fato mais importante na história da humanidade, um fato, um evento que trouxe um impacto tremendo à humanidade. E a Bíblia muito fala sobre essa questão da ressurreição de Jesus. Nós, cristãos, costumamos dizer que nós servimos a um Deus vivo, e essa expressão, ela se dá exatamente nesse aspecto de que Jesus, ele ressuscitou, e a ressurreição de Jesus termina sendo essa coisa, o fato mais importante para os cristãos. A pedra do túmulo de Jesus foi removida pelos anjos, e o túmulo lá em Jerusalém, ele permanece vazio para a honra e a glória do Senhor. Convido vocês a estarem conosco, participando desta série de estudos, embora seja breve, no objetivo e na oração, para que, de certa maneira, seja uma contribuição na sua vida, e que você possa, ao lembrar desta semana chamada Santa e a Páscoa, você possa estar rendendo a Cristo toda a honra e toda a glória, e tendo uma recordação digna do próprio Deus. Ok? Então vamos a essa primeira parte, e como nós falamos, essa questão dessa memória histórica na vida do povo dos judeus, e também na vida da Igreja de Cristo, a Igreja cristã. A Páscoa é uma memória, um fato histórico, e isso precisa estar bem claro em nossas mentes. E, de fato, de verdade, a Bíblia
ela registra esta ordem de Deus para que fosse estabelecida em memorial perpétuo, né? na vida do seu povo, primeiramente aos judeus, esse fato. À luz do termo hebraico, Páscoa significa, é o termo Pesach, significa saída, passagem, que os judeus eles terminam comemorando essa grande libertação da saída ali do Egito. Uma família pequena, família de José, termina estabelecendo, cresce ali nas terras. José, nós conhecemos a história, se torna governador, e o povo de Deus se multiplica pela própria soberania, presciência de Deus. E depois da morte de José, então, assume os comandos, como é de praxe, né, um novo faraó, e percebe, né, que o povo estava crescendo muito em número, e aquilo incomodava. Estabeleceu um jugo. Essa escravidão dessa grande potência mundial chamada o Egito perdura na vida do povo de Deus 430 anos. Então, quando surge no cenário, em 1440 a.C., esse homem chamado Moisés, ele é chamado por Deus para ser o libertador do seu povo, ali do jugo da escravidão, pesado, pesadíssimo, do povo de Deus ali no Egito. E Moisés termina sendo esse grande legislador, que é uma verdadeira enciclopédia de estudo. E ele é chamado para ser o porta-voz de Deus e falar acerca da revelação desse Yahvé e do concerto e do pacto que Jesus tinha estabelecido, do zelo pelo seu povo. E a ordem que Moisés trouxera para Faraó era essa: deixa o meu povo ir, para que me sirva e me adore dentro do deserto. E com esta mensagem é que Moisés parte para a terra do Egito, para levar esta grande comissão e se tornar o libertador do povo de Deus ali do Egito. Esse fato histórico marcante na história do povo judeu está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 12. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode estar conferindo a narrativa dessa questão da Páscoa de Deus, que é a própria libertação do povo de Deus. Páscoa, Pesach, no hebraico, significa passagem, libertação. E por falar em libertação, como nós precisamos de ouvir e de ter esperança de dias melhores e de ter em Cristo essa esperança de estarmos sendo libertos, especialmente o mundo, né, em que nós vivemos, uma situação tremenda de um caos instalado, e precisamos então clamar ao Senhor. Os versículos são vários aí que você pode conferir em Gênesis 12 sobre a questão da Páscoa. 12:11, que diz: ao comer estás pronto para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão, comereis às pressas, é o Pesach de Yahvé, a Páscoa do Senhor. Versículo 27 repete a mesma ideia, 43, e o versículo 48 também reflete essa ideia acerca da Páscoa. Interessante que, para Deus demonstrar o seu eterno poder e se revelar aquela nação poderosa, né? Superpotência mundial, ele se revela através das 10 pragas. E na última praga está, então, a morte dos primogênitos. É uma noite de uma lembrança muito, muito triste, em que todos os primogênitos, do maior de Faraó até o escravo, eles seriam mortos. E assim Deus demonstrou todo o seu poder, de que Ele é o dono da vida, Ele é o soberano, é Ele que estabelece os limites na terra. E Ele é Yahvé, a sua revelação é: eu sou o que sou.
Não há explicação para Deus, né? Não há explicação para definirmos quem seja Deus. Deus é. A revelação dele é essa, ele é. Então, queridos, Páscoa significa esta questão da passagem. E para os judeus é uma festa, 7 dias em que eles lembram através da recordação do próprio Êxodo, deste evento memorial, comemoram com alguns elementos que é diferente dos dias atuais, né? Hoje há muita comida diferente, né? Na celebração da Páscoa, incluindo até a semana chamada Santa. E os judeus, eles comem o cordeiro assado, foi instituído ali, ordenado por Deus, que um cordeiro deveria ser assado, não poderia ser cozinhado, né, cozido, mas assado todas as partes. E um cordeiro deveria ser degolado naquele dia estabelecido, ao 7º dia. E antes o sangue deveria ser colhido para ser colocado nos umbrais das portas, nas vergas, nas brechas, porque naquela noite Deus visitara o Egito com a morte dos primogênitos, e o sangue significava ali que o anjo de Deus não estaria matando os primogênitos que tivessem com a marca da própria aliança de Deus. Eles comiam ervas amargas, carne grelhada, esse pão sem fermento, pão asmo, o matizá no hebraico, ervas amargas, e deveriam comer às pressas no primeiro momento. E hoje é assim também, né? Uma espécie de massa, né? Feita de maçã, de uva amassada, lembrando ali o momento em que eles trabalhavam duramente para fazer aqueles tijolos, naquelas argamassas ali no Egito. Então essa é a Páscoa, é a origem, o dia em que Deus trouxe libertação. E bom lembrar, né, que nessa libertação foi um milagre tremendo da parte de Deus, quando Moisés está com o povo e ali diante do grande mar, do Mar Vermelho, e atrás o exército de Faraó que se aproximava, e Deus disse para Moisés clamando, o povo já um pouco, né, desesperado, e Deus diz assim, né, por que estás clamando a mim, Moisés? Diz ao povo que entra, né, que marche para dentro. E é fé, né, irmãos? E Moisés aponta o seu cajado, bate as águas, e as águas se dividem, e o povo de Deus passa ali pelo Mar Vermelho, diz a palavra, com os pés enxutos. Louvado seja Deus, né? Então, esse ritual da Páscoa está lembrando aí algumas coisas importantes na festa do calendário bíblico. Celebração dessa primeira festa e também essa questão da vítima que foi sacrificado, que termina sendo ali apontado para a pessoa de Jesus. Então, meus amados, Páscoa significa para os judeus essa grande libertação do próprio Deus pela sua própria mão, né? Desafiando o panteão, ali, os deuses do Egito, e libertando o seu povo pelo poder da sua palavra. Louvado seja Deus. Amanhã nós estaremos então retomando o nosso segundo momento dessa série, falando sobre Jesus e a nossa Páscoa, e em Cristo descansa toda esperança cósmica. Deus te abençoe e vamos celebrar a Páscoa com Jesus em adoração. Amém.